tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho. Estimados irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos neste domingo, quinto domingo do tempo da Quaresma. Ao longo desse itinerário, nós temos acompanhado os passos de Jesus a caminho de Jerusalém. E ali Jesus, nós sabemos o que ele vai encontrar em Jerusalém. Mas sabemos também que a Jerusalém da cruz não é o final da caminhada, da trajetória do Mestre, mas é apenas uma etapa antes da sua glória. Hoje, nesse quinto domingo da Quaresma, nós temos a satisfação de estarmos meditando palavras tão acalentadoras, palavras que demonstram a docilidade e a misericórdia de Deus para com a humanidade inteira. É nesse contexto que nós podemos, então, estar meditando os textos da Sagrada Liturgia da Palavra deste domingo. A primeira leitura nos é oferecida do livro de Jeremias, no capítulo 31, versículos 31 ao 34. Nos mostra, de forma resumida, duas coisas. A primeira coisa, nesse diálogo que tem Deus com o profeta ou com o seu povo, demonstra Jeremias a não saudade de Deus em relação à antiga aliança, aquela aliança que Deus fez com o povo e que depois que o povo pecaram, Deus penalizou o povo. Agora, diz o profeta, a segunda coisa que Deus nos apresenta é uma nova aliança que está prestes a se concluir. Esta nova aliança, garante o profeta, não será como a primeira, quando Deus castigou seu povo por terem pecado. Nesta segunda aliança, garante o profeta, Deus fará três coisas. Enquanto na primeira a lei era uma lei, digamos assim, apresentada nas pedras, lá as pedras que Moisés apresentou, as tábuas da lei, na nova lei que Deus vai constituir, vai fazer então três coisas. A primeira, Deus vai imprimirei minha lei em suas entranhas. Ou seja, aqui uma radical mudança. A lei não mais estará simplesmente nas pedras da lei, ali impregnadas, para ser observadas, mas a lei agora estará imprimida no próprio coração das pessoas. Ou seja, Deus é aquele que vai impulsionar a viver esta lei. Segunda coisa, na nova aliança que Deus constituirá, ele vai fazer com que esta lei esteja inscrita no coração das pessoas. Primeiro nas entranhas, agora no coração. E, finalmente, nesta nova aliança, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. E termina com a última coisa deste texto, apresentando Deus, que agora o conceito desta nova aliança é: perdoarei sua maldade e não mais lembrarei o seu pecado. Perdoarei a vossa maldade e não mais lembrarei o vosso pecado. Deus se revela na sua total misericórdia para conosco. É este Deus que agora trará e apresentará o próprio Jesus Cristo. O Evangelho que nós meditamos vem trazer justamente o aprofundamento desta aliança impregnada nas nossas entranhas, no coração. Agora, o Evangelho de João, capítulo 12, versículos 20 ao 33, nos mostra, primeiro, um desejo.
desejo de alguns que são de origem grega, que se dirigem a Filipe, para que Filipe intervenha Jesus, pois eles, os gregos, querem vê-lo, querem encontrar Jesus. No sentido joanino, ver Jesus não é simplesmente observar o físico de Jesus. Ver Jesus significa entrar nas suas entranhas. Ver Jesus significa deixar-se modificado por este Jesus. Ver Jesus significa seguir os seus passos. Este é o desejo destes gregos. Jesus começa, portanto, a cativar pessoas que não fazem parte do seu povo e que essas pessoas agora querem segui-lo. Estes gregos procuram Filipe depois procuram André para juntos chegar até Jesus. Uma curiosidade de João, Filipe e André, dentre os 12 discípulos, são os dois únicos de origem grega que seus nomes têm origem grega. Por isso os gregos se dirigem a Filipe e a Tiago, pois estes certamente têm uma familiaridade maior na relação. Interessante, Jesus não demonstra aqui no Evangelho que Jesus esteja respondendo ao pedido de Filipe e André. Mas Jesus aqui aproveita, depois de apresentada a petição de Filipe e André, Jesus responde dizendo: chegou a hora em que o Filho do Homem deve ser glorificado. Jesus se volta para a sua paixão. E depois, no prosseguir do Evangelho, Jesus vai dizer o que precisamos nós para corresponder a esse Jesus que chegou à sua hora, a esse Jesus que se entrega. Para João tem um grande significado a expressão chegou a minha hora. Pois aqui revela Jesus aquilo que João no início dizia, a minha hora ainda não chegou. Jesus agora decreta, a minha hora chegou. Ou seja, a hora de Jesus é o momento da cruz, o ápice deste caminho que está a percorrer. E aqui Jesus então vai dizer que a sua hora significa a hora da sua glorificação. João vai dizer que a cruz é o trono de Cristo, é onde Jesus manifesta a sua glória, a cruz. Prossegue, Jesus dizendo ainda sobre ele mesmo, usando a imagem da semente, o grão de trigo. Quando ele disse, o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua um simples grão. Mas se morre, ele produz muitos frutos. Jesus está dizendo, nos catequizando sobre o papel que temos no seguimento de Jesus. Ou seja, ele vai dizer em seguida o que significa o grão morrer. E aí ele vai dizer o significado na sequência. Quando ele diz, quem não se apega à sua vida, perde-a. Melhor, quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouco a conta de sua vida deste mundo, irá conservá-la. Ou seja, aquele que se apega demais às suas coisas, à sua vidinha neste mundo, e vive em torno desta vidinha, tem uma grande chance de se perder. Agora diz Jesus, aquele que não faz tanta conta, não faz pouco desta vida neste mundo, mas está aqui para realizar uma missão divina, este ganhará a sua vida, diz Jesus. E aí ele faz um convite mais sério, quando nos diz, se alguém me quer servir, siga-me. E onde está o seu Senhor, aí também estará o seu servo. Sim, onde está Jesus, aí estará também o servo.
aquele que segue de forma verdadeira e pronta. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus prossegue demonstrando esta relação próxima dele com o Pai. Se alguém me serve, meu Pai o honrará, vai dizer Jesus. E prossegue. Diante do estágio da cruz, Jesus vai dizer para ele, humanamente falando, afasta de mim este cálice. Mas Jesus vai demonstrar aquela voz que desce do céu, que confirma que Jesus é Deus, quando diz, eu o glorificarei. O glorifiquei e o glorificarei de novo. É o Pai que reafirma esta pertença de Jesus para com Deus. Ele é o Filho enviado do Pai. Termina este evangelho, Jesus dizendo que quando se elevado, atrairá todos os olhos para si. Caríssimos irmãos e irmãs, este é o nosso percurso, esse é o nosso caminho. Jesus apresenta aqui o resumo de todo esse itinerário quaresmal. Ou seja, somos atraídos para Ele. Quando os gregos pedem para ver, significa se converteram, chegaram no ponto em que agora sozinho não vivo, mas preciso de Jesus, preciso segui-lo. E aí Jesus vai dizer, é preciso nos desapegarmos de nossos apegos, de nossa vida, para abraçá-lo inteiramente. E finalmente, ao ser erguido na cruz, os nossos olhos, melhor, ele atrairá os nossos olhos para si. É este Jesus que nós somos chamados a segui-lo e amá-lo. Termina essa liturgia da palavra com a orientação de Paulo, melhor, do autor da carta aos Hebreus, onde ele vai dizer que Cristo, enquanto esteve neste mundo, fez preces e súplicas e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Neste mundo, Jesus veio nos convocar para fazer parte deste exército de quem o serve, de quem o ama. Termina São Paulo dizendo que Jesus, mesmo sendo filho, aprendeu o significado da sua obediência a Deus, por aquilo que sofreu, pela sua entrega total a Deus. Por isso, Jesus, aquele que foi obediente, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Vivamos neste segmento estrito com Deus. Ou seja, à medida que estamos unidos a Ele, fazemos parte com mais profundidade desta família que nasce na cruz. Que o Senhor nos abençoe, nos dê uma semana cheia de sua presença e nos revista sempre desta pertença, desta filiação a Ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não esqueça de deixar seu like, de se inscrever em nosso canal, compartilhe esse material com seus amigos, deixe seu comentário. Isso ajuda muito na divulgação do nosso material e mais pessoas poderão ter acesso. Gratidão.